Enquanto meu corpo estava imóvel, meu coração ainda lutava para ser ouvido. Eu ouvi tudo, cada palavra dita ao lado da minha cama, até as que nunca foram pensadas para mim. Mas antes disso, veio o silêncio que destrói, aquele que começa bem antes do fim. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela manhã, eu e Henrique dividimos a mesa do café como estranhos. O barulho da colher batendo na xícara foi a única coisa que ousou existir entre nós. Não houve gritos, nem lágrimas, só o vazio. Um vazio educado, mas tão afiado quanto qualquer ofensa. Eu tentei dizer algo, mas a verdade é que já fazia tempo que eu só falava comigo mesma. Ele vestiu o jaleco branco e saiu sem olhar para trás. E eu só queria respirar. Peguei as chaves do carro e saí por instinto. O céu estava nublado, o rádio tocava algo antigo que eu nem lembrava gostar. Mas o que mais me doía era esse sentimento de estar ausente mesmo viva. No cruzamento da Avenida Beira-Mar, o tempo pareceu parar. Um caminhão acelerou além da curva. Eu freei, mas o mundo não. Tudo ficou branco, depois escuro, e então silêncio. Silêncio absoluto. Mas curiosamente dentro de mim havia som, vozes, batimentos e memórias. Eu não sabia ainda, mas estava presa entre dois mundos. E o pior de todos era o que eu acabava de deixar para trás. Aquele em que se vive ao lado de alguém, mas se morre um pouco a cada dia. Meu nome é Angélica Antunes, e essa é a história do que eu ouvi. Enquanto todos achavam que eu não podia escutar nada, eu não morri. Embora tudo ao meu redor gritasse o contrário, algo dentro de mim ainda pulsava. Como se minha alma estivesse suspensa em algum lugar entre o que foi e o que talvez ainda pudesse ser. No começo, era como estar submersa. Eu não via, mas ouvia. Fragmentos, sussurros, vozes distantes, como se eu estivesse debaixo d'água e o mundo acima seguisse seu rumo. O primeiro som nítido que consegui reconhecer foi o barulho do monitor cardíaco. Bip, bip, bip. E então, um cheiro conhecido, o perfume de lavanda que Henrique costumava usar nas roupas. Estava ali, perto. Meu peito se apertou por dentro. Eu queria gritar, dizer que estava ali, viva de algum modo, mas nada em mim se movia. Ele falou meu nome. Angélica, se você ainda está aí, me perdoa. A voz dele tremia. Era baixa, como se não quisesse que os outros ouvissem. Eu sentia o calor da mão dele perto da minha, talvez segurando meus dedos, talvez só tocando a ponta da coberta. Eu não sabia. Mas o que mais doía era perceber que ele achava que estava sozinho. Henrique suspirou. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois, levantou. E então, a outra voz apareceu. Isso não é vida, meu filho. Você precisa ser racional. Aceitar que acabou. Era a voz da Dona Vera, mãe dele, fria, lúcida demais para um momento como aquele. Eu sempre soube que ela nunca gostou de mim. Ela disfarçava bem em jantares, em festas de fim de ano, mas sempre houve um julgamento silencioso em seus olhos. Ela nunca foi como você. Você, com esse talento, essa carreira, ela só te atrasava. Você sabe disso. Henrique não respondeu. E isso doeu mais do que qualquer palavra. A ausência de reação. O silêncio de alguém que talvez não discorde. Eu queria chorar, mas não conseguia. Queria fugir daquele corpo, daquela cama, daquele estado de espera. Não era só a vida que estava em pausa, era a dignidade de existir. Horas depois, ou talvez dias, o tempo havia perdido todo o sentido. Ouvi passos diferentes. Um enfermeiro comentou algo sobre um novo exame. Uma voz feminina me chamou de querida. E mais tarde, Henrique voltou. Dessa vez, ele falava ao telefone. Estava sentado bem ao meu lado, mas era como se eu não existisse. Talvez ele realmente acreditasse nisso. Não sei o que pensar, ele disse. Os médicos dizem que ela pode ficar assim por semanas ou meses. Eu não sei se aguento isso tudo de novo.
O que era de novo? Ele já havia passado por algo assim? Comigo? Com outra pessoa? Ou se referia à nossa vida, à maneira como havíamos parado de nos enxergar? Ele suspirou mais uma vez. A respiração dele era cheia de cansaço. Estava se desfazendo em fragmentos, como eu. Às vezes eu penso que talvez fosse mais fácil se ela simplesmente não voltasse, não doeria tanto. Aquilo foi uma facada. Mesmo com o corpo imóvel, eu senti uma pressão no peito. Não física. Era como se o coração da Angélica de dentro partisse em duas, porque mesmo em silêncio, eu sempre esperei que ele me amasse. Que mesmo não sabendo demonstrar, ele me guardasse em algum lugar especial. E naquele instante, percebi que talvez eu só estivesse me enganando. Ele desligou. Ficou em pé por um tempo, encostou a testa na parede da UTI e depois saiu sem dizer mais nada. A dor maior não era estar presa num corpo inerte, era escutar tudo isso e não poder sequer fechar os ouvidos. Eu ouvia o mundo que antes me ignorava e agora dizia verdades porque achava que eu não escutava mais. Outros sons vinham e iam, monitores, passos apressados, vozes desconhecidas. Mas sempre que Henrique voltava, meu corpo reagia de um jeito que nem eu conseguia explicar. Era como se meu coração batesse diferente, não por amor, mas por urgência. Alguns dias depois, ouvi a voz de um homem diferente, mais velho, com fala pausada, cuidadosa. Henrique, há estudos sobre pacientes em coma que demonstram respostas a estímulos verbais. Alguns até se lembram do que ouviram enquanto estavam inconscientes. É raro, mas acontece. Henrique pareceu desconcertado. Ele não sabia que havia sido ouvido, que eu estava ali, presente em cada uma de suas confissões ao vazio. Você acha que ela escutou? Não posso afirmar. Mas o batimento cardíaco dela aumentou nos momentos em que você esteve aqui, especialmente quando falou mais intensamente. O corpo dela reagiu. Henrique ficou em silêncio. Talvez estivesse refazendo mentalmente cada frase dita, cada sussurro. Inclusive o que mais me doeu. Ele se aproximou da cama de novo. Encostou o rosto no lençol, perto do meu braço, e disse: se você me ouviu, se você ainda pode me ouvir. Pela primeira vez desde o acidente, algo em mim se aqueceu. Era fraco, mas era real. Como se, apesar da dor, parte de mim ainda quisesse acreditar nele. E mais do que isso, eu queria voltar. Nem que fosse apenas para entender o que restava entre nós. Porque, apesar de tudo, Henrique ficou. E isso, por hora, era o suficiente. Dias passaram, talvez semanas. O tempo já não era feito de manhãs e noites, mas de respirações lentas, máquinas apitando e silêncios que pareciam durar horas. Eu continuava ali, trancada dentro de mim mesma, ouvindo tudo o que jamais deveria ter escutado. Não era só a dor da imobilidade. Era a dor de estar presente num mundo que acreditava na minha ausência. Henrique vinha todos os dias, às vezes em silêncio, outras dizendo palavras soltas, como se jogasse garrafas ao mar. Mas nada se comparou ao que aconteceu naquela tarde. Eu o reconheci pelo cheiro, o mesmo perfume discreto que sempre ficava nas golas das suas camisas. Ele se sentou perto, respirando com dificuldade. Parecia mais abatido do que nunca. Estava diferente, mais magro, mais pálido, mais exausto. O som do celular vibrando no bolso quebrou o silêncio. Ele demorou para atender. Quando finalmente o fez, não se afastou. Atendeu ali mesmo, do meu lado. Não sei quem estava do outro lado da linha. Talvez um amigo, talvez um colega de trabalho, talvez alguém em quem ele ainda confiava o bastante para se abrir. Ele falava baixo, mas cada palavra chegava até mim como um grito. Eu não sei o que fazer. Eu tô aqui todo dia, mas é como se eu também tivesse ido embora. A outra pessoa perguntou algo. Henrique demorou a responder, respirou fundo. Não foi só o acidente. A gente já estava se perdendo antes. A diferença é que agora eu tenho que encarar isso olhando para alguém que não pode mais responder.
Fez uma pausa longa. O som do monitor parecia preencher os espaços que ele deixava em branco. Eu amava a Angélica. Ainda amo, talvez, mas, às vezes, eu me pergunto se voltar vai ser melhor para ela, ou para mim. A ideia de vê-la acordar e nos odiarmos em silêncio outra vez me apavora. Ele se calou por alguns segundos, depois soltou, com uma sinceridade que feriu profundamente. Às vezes eu penso que talvez fosse mais fácil se ela simplesmente não acordasse. Não teria mais dor, nem medo. Ninguém teria que carregar o peso de consertar o que já quebrou demais. Meu peito parecia arder por dentro. Uma parte de mim queria entender. Outra só sentia como se estivesse sendo empurrada de volta para a escuridão, rejeitada por alguém que dizia me amar. Mas eu ouvi tudo, palavra por palavra. E não importava quantos analgésicos, sedativos ou tubos estivessem conectados ao meu corpo. A dor atravessava tudo. Eu pensei no quanto eu havia lutado por aquele casamento. Quantas vezes engoli palavras para não aumentar uma briga. Quantas vezes deitei virada para o lado oposto, esperando que ele me abraçasse. Quantas vezes pedi, sem dizer em voz alta, para ele me enxergar. E agora ele dizia que talvez fosse melhor que eu não voltasse. Ouvi um ruído na linha. Henrique suspirou. A voz do outro lado ficou distante, como se ele tivesse abaixado o volume ou afastado o telefone do ouvido. Ele então sussurrou algo que me desmontou por dentro. Me perdoa por pensar isso. Eu só tô cansado. Muito cansado. Ele desligou logo depois. Ficou parado. Não chorou. Só abaixou a cabeça e passou as mãos no rosto, como quem carrega mais do que os ombros suportam. Depois se levantou e ficou observando pela janela da UTI, onde o céu começava a mudar de cor. Do meu ponto de vista, eu só enxergava com os ouvidos. E mesmo sem ver a cena, eu conseguia imaginá-lo ali, calado, derrotado, tentando encontrar sentido em algo que talvez nunca tenha feito sentido para ele. Uma enfermeira entrou logo depois. Verificou meus sinais, mexeu nos cabos, trocou o soro. Henrique não disse uma palavra. Não perguntou nada. Quando ela saiu, ele se aproximou de novo. Puxou a cadeira, sentou devagar e, como se estivesse falando sozinho, murmurou: "Você ainda está aí dentro, não tá? Eu sinto que está. Às vezes é como se você estivesse me ouvindo, mas isso me assusta. Porque se você ouviu o que eu disse, eu não sei como te encarar se você voltar. Eu quis apertar sua mão, quis mexer os olhos, fazer qualquer coisa que dissesse. Sim, eu ouvi. E doeu, mas nada aconteceu. Só um leve tremor dentro do meu peito. Henrique apoiou a cabeça no colchão perto da minha mão. Ficou assim por muito tempo em silêncio, e eu fiquei ali, prisioneira de um corpo que já sabia demais. Nada seria como antes, e talvez nem devesse ser. Mas se eu voltasse, era isso que eu teria que enfrentar, a verdade, a dele e a minha também. Era como se o tempo estivesse empacado dentro daquele quarto. O relógio na parede girava, os profissionais entravam e saíam, e Henrique continuava ali, todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo semblante de quem carrega no rosto algo que nunca foi dito. Eu, imóvel naquela cama, ouvia seus passos, seu suspiro impaciente, seu jeito contido de existir. Mas não era só isso. Aos poucos comecei a perceber os sinais do mundo ao meu redor. A movimentação do ambiente, o tom de voz das enfermeiras, o som das cortinas sendo abertas todas as manhãs. Eu sentia quando ele estava mais próximo. Sentia também quando ele evitava se aproximar demais. Até que em uma manhã, depois que Henrique passou mais tempo do que o habitual na sala da equipe médica, ouvi passos mais firmes. Uma cadeira foi puxada ao lado da minha cama. Era ele, mas não estava sozinho. Outro homem, de voz grave e serena, entrou na UTI e se apresentou calmamente. "Doutor Henrique, posso conversar um instante?" Era o médico responsável pela UTI. Sua voz me chamou a atenção de imediato. Não era automática como a maioria.
Havia nela uma gentileza quieta, como quem entende que nem tudo pode ser resolvido com protocolo. Henrique assentiu, embora em silêncio. O médico se aproximou e então falou com uma calma que cortava fundo. Temos observado alguns dados interessantes nas últimas visitas. Sua esposa... Ela reage. Henrique franziu a testa, desconfiado. Reage? Como assim? Perguntou. Os batimentos cardíacos dela aumentam levemente quando o senhor está presente, e principalmente quando fala com ela. Henrique ficou mudo. Era como se uma pequena rachadura se abrisse em tudo que ele estava tentando manter em pé. O senhor acredita que ela... Ouve, é possível. Existem estudos sobre isso. Não dá para afirmar com certeza, mas alguns pacientes em coma registram atividades neurológicas compatíveis com percepção auditiva. E... O quê? Insistiu Henrique. O monitor registrou alterações no ritmo cardíaco da Angélica em momentos em que o senhor falou mais diretamente com ela, inclusive ontem. O silêncio que se fez em seguida foi carregado. Henrique se levantou devagar, foi até a beira da cama e ficou parado por um tempo, olhando para mim, como se estivesse tentando entender se tudo aquilo era real. Ele não disse nada de imediato. O médico se retirou com respeito. Henrique continuou parado. Eu conseguia sentir o esforço dele para organizar os próprios pensamentos. As palavras vieram, uma a uma, como se estivessem sendo resgatadas de um lugar onde haviam sido trancadas por anos. Se você pode me ouvir. Ele começou com a voz baixa, quebrada. Então, eu preciso dizer o que nunca tive coragem. A cadeira rangeu levemente quando ele se sentou de novo. Eu conseguia quase vê-lo, com os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa. Eu te culpei por coisas que nunca foram suas. Pelos silêncios, pela rotina, pela distância. Eu fingia que estava tudo bem porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. A voz dele oscilava. Às vezes tremia, outras endurecia, como se estivesse brigando com ele mesmo. Eu me escondi no trabalho, nos plantões, nos estudos, porque era mais fácil salvar a vida dos outros do que consertar a nossa. E eu deixei você sozinha. Tantas vezes. Meu peito apertava por dentro. Eu queria dizer que sim, eu lembrava de cada uma dessas vezes. Queria dizer que eu chorava em silêncio, esperando qualquer gesto que me fizesse acreditar que ele ainda estava lá. Henrique passou a mão no rosto. Respirou fundo. Continuou. E quando você saiu naquele dia, eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. Mas deixei você ir. Eu nunca achei que... Ele engasgou e ficou mudo por um tempo. Eu nunca achei que fosse a última vez que veria seus olhos me olhando de verdade. Ele se aproximou mais da cama e, dessa vez, segurou minha mão. Era a primeira vez desde o acidente que ele tocava em mim com intenção real. Eu não sei se você vai voltar, Angélica. E se voltar, não sei se vai me querer por perto, mas se tiver alguma chance, uma mínima chance de a gente recomeçar, eu prometo que vou estar inteiro. Não metade. Inteiro. As palavras dele se infiltravam em mim como luz atravessando o vidro empoeirado. Era estranho sentir tanto e não poder mover nada. Mas naquele momento, alguma parte dentro de mim parecia despertar. Não era um milagre. Era como se algo silencioso estivesse se rearranjando. Pela primeira vez desde o acidente, eu quis lutar para abrir os olhos e talvez dizer alguma coisa. Porque mesmo depois de tudo, eu ainda queria acreditar que ainda havia algo entre nós que valia a pena salvar. E talvez, só talvez, ele também estivesse pronto para isso. Eu sentia algo mudando. Não no corpo, que ainda permanecia imóvel, mas dentro de uma parte de mim que ainda resistia. Henrique havia dito coisas que eu nunca imaginei escutar. Não por serem surpreendentes, mas por serem sinceras. Pela primeira vez, ele havia se despido de qualquer postura de controle. Ele falou como um homem com medo, com culpa, com amor também, mesmo que misturado a arrependimento. Aquilo abriu uma fresta na escuridão em que eu estava.
E foi justamente por isso que o som que ouvi naquela tarde teve um peso diferente. Os passos eram mais suaves, mas não desconhecidos. Quando a porta da UTI se abriu, meu coração acelerou antes mesmo da voz surgir. Era ele, Mário. Não o Mário de hoje, mas o Mário de sempre. Aquele que me fazia rir na faculdade, que segurava minha mão quando eu não conseguia falar com meus pais sobre as coisas da vida. Aquele que me olhava com ternura mesmo quando eu só queria desabafar. Ele nunca foi só um amigo, mas também nunca tentou ultrapassar os limites que eu deixava tão bem desenhados. Ele puxou a cadeira devagar e sentou-se ao meu lado. Eu ouvi quando ele passou a mão no rosto. Estava nervoso. O som da respiração dele era mais denso. Ele não falou de imediato. Ficou ali em silêncio por alguns minutos, como se também precisasse organizar as palavras antes de soltá-las. Eu nem sei por que demorei tanto para vir. Ele disse por fim, com a voz rouca. Talvez porque parte de mim ainda esperava que você levantasse dessa cama e dissesse que tudo não passou de um susto. Ele segurou minha mão com delicadeza. O toque dele era diferente do de Henrique. Não havia culpa, nem peso. Havia saudade. Eu não vim aqui para te cobrar nada, tá? Só queria que você soubesse que eu tô aqui. Sempre estive. Mesmo quando você me olhava e não via mais nada além do seu próprio cansaço. Ele riu, mas foi um riso amargo, daqueles que nascem de um lugar que já perdeu a esperança. Eu te amei, Angélica, durante anos, mas amar você também significava respeitar o que você escolheu. E você escolheu o Henrique. Eu só queria que... Ele parou, respirou fundo. E então, num tom ainda mais baixo, eu só queria que você tivesse sido feliz. As palavras dele me atravessaram de um jeito que doía. Não por culpa, mas por reconhecimento. Eu sabia. Sempre soube. E mesmo assim, escolhi olhar para outro lado. Talvez por medo de estragar a única amizade que ainda me fazia bem. Ou talvez porque, naquela época, Henrique ainda me fazia acreditar em algo que valia a pena lutar. Mário continuou. Quando eu soube do acidente, não conseguia dormir. Ficava imaginando se tinha alguma coisa que eu poderia ter feito antes. Uma conversa, um gesto, qualquer coisa. Mas aí percebi que você também estava presa em muita coisa. E eu nunca quis ser mais uma prisão. Ele apertou minha mão com força agora. Eu não sei se você me escuta, mas se escutar, eu quero que saiba que meu lugar sempre foi ao seu lado. Só que agora é você quem precisa decidir se ainda quer alguém aí. Seja ele ou não. Ficou em silêncio por um tempo. A presença dele era reconfortante, como uma lembrança boa que a gente não quer esquecer. E mesmo sem movimento, eu queria dizer que eu o ouvia, que tudo que ele estava dizendo estava guardado em mim como uma carta sem envelope, esperando o momento certo de ser aberta. Ele levantou-se devagar. Passou a mão nos meus cabelos com o mesmo cuidado de quem cuida de algo frágil. Eu vou voltar, tá? Mas só se você quiser que eu volte. E então saiu. Quando a porta da UTI se fechou, o silêncio que ficou não foi o mesmo de antes. Era outro tipo de silêncio. Um que carregava amor, mas não exigia nada. Um silêncio que me oferecia presença, mas sem imposição. Henrique e Mário. Dois homens diferentes, dois tipos de amor. E eu, presa entre eles, entre minhas escolhas, entre o que fui e o que ainda poderia ser. Meu corpo permanecia imóvel, mas meu coração estava aprendendo a se mover de novo. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de alguma coisa. Ou o recomeço de tudo. Henrique voltou no dia seguinte. Eu sabia que era ele pelos passos. Havia algo nos passos dele que nunca mudou, mesmo com o tempo. Mesmo depois de tudo, eram firmes, mas com uma hesitação disfarçada, como se ele quisesse parecer mais forte do que realmente era. E naquele dia, tinha algo diferente. A cadeira foi puxada com mais calma. Ele ficou um tempo olhando para mim em silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma pergunta. Só aquele respirar fundo de quem tem muito engasgado.
Depois de alguns minutos, ele começou a falar. A voz saiu mais baixa do que o habitual, quase como um segredo. Eu estive pensando em tudo, nos nossos primeiros anos, no que a gente era antes de virar só um reflexo dentro de casa. E em quando foi que a gente começou a se afastar, sem perceber. Eu não dizia nada, mas tudo dentro de mim escutava com atenção. Era a primeira vez que ele falava assim, não como médico, nem como homem ferido, mas como alguém que finalmente tinha parado de fingir que não sentia. Você me conheceu quando eu ainda acreditava que daria conta de tudo, e talvez isso tenha sido o problema. Eu passei tanto tempo tentando ser o marido certo, o profissional exemplar, o filho que nunca decepciona, que me perdi, e levei você comigo. Ele suspirou e mexeu na aliança no dedo, um hábito que ele tinha quando se sentia vulnerável. Eu lembrava disso. Pequenos gestos que só se percebe depois de muito tempo vivendo ao lado de alguém. Às vezes, eu acordava no meio da noite e olhava para você dormindo e pensava, ela não sabe quem eu sou de verdade. Mas agora eu vejo que você sabia sim. Sabia que eu estava desmoronando, só não sabia como me ajudar porque eu não deixava. A voz dele falhou nessa última frase. Pela primeira vez, ele pareceu falar com o peso do arrependimento e não apenas com culpa. Eu fugi de você, do seu carinho, da sua fragilidade, do seu jeito de esperar que eu dissesse o que sentia, porque eu não sabia dizer. Eu aprendi a ser forte demais. E forte demais não sente ou não demonstra. Eu escutava tudo aquilo e lá dentro algo se movia, porque aquelas palavras vinham de um lugar que eu nunca tinha conhecido nele. Um lugar onde ele não era mais o cirurgião de fala precisa, nem o marido que fingia segurança. Era só um homem, tentando encontrar um jeito de voltar a ser humano. Ele se levantou e começou a andar devagar pelo quarto, como se o espaço pequeno da UTI pudesse aliviar a pressão dentro dele. Ontem, o Mário veio. Eu vi o nome dele no caderno de visitas. E eu sei o quanto ele foi importante para você. Às vezes, eu me perguntava se você o amava mais do que a mim. Ele parou, pensou por um momento e depois disse com um tom mais resignado, mas se fosse verdade, talvez você não tivesse escolhido dividir sua vida comigo. E isso sempre significou mais do que eu soube demonstrar. O celular dele tocou. Henrique hesitou por um momento antes de atender. Era a mãe dele. A mesma voz cortante de sempre, do outro lado da linha, dizia que ele precisava voltar para casa, que aquilo não era vida, que ele estava se arrastando por algo que talvez não tivesse mais volta. Ele não interrompeu. Ouviu tudo em silêncio. Mas dessa vez, quando respondeu, foi com firmeza. Mãe, eu não vou sair daqui. Ela pode voltar. E se voltar, eu quero estar aqui. Eu quero ser alguém melhor. Do outro lado da linha, ela resmungou. Disse que ele estava sendo fraco, influenciado pela culpa. E Henrique respondeu com uma calma que parecia nova. Não é culpa, é amor. Eu só demorei para reconhecer. Quando desligou, ele se aproximou da cama, segurou minha mão com mais força. Se você pode me ouvir, Angélica, se você ainda estiver aqui comigo, eu queria que você soubesse que pela primeira vez eu tô tentando ser alguém inteiro. Não só para você, mas por mim também. Lágrimas começaram a escorrer do canto dos meus olhos. Eu não as senti chegando, não as controlei, elas apenas vieram. E eu sabia que ele viu. Henrique se assustou. Apertou minha mão de leve. Angélica, você tá aqui? Aquilo que eu sentia por dentro, o tremor, a tentativa de reagir. Era como se tivesse se transformado em algo visível. Ele se aproximou mais, levou a mão ao meu rosto. Eu não consegui me mover, mas senti. Pela primeira vez desde o acidente, eu tinha sido vista de novo. E pela primeira vez, ele havia se mostrado. Não o homem que eu achava que conhecia, mas a voz dele, agora,
Era de alguém que estava, finalmente, aprendendo a me amar do jeito certo. Mesmo que fosse tarde, mesmo que ainda doesse, mesmo assim, depois das lágrimas, tudo ficou diferente. Ainda que meu corpo permanecesse imóvel, havia algo em mim que tinha despertado. Não era força suficiente para abrir os olhos ou pronunciar uma palavra, mas era como se, lá no fundo, uma ponte tivesse sido construída entre o que eu ouvia e o que eu começava, aos poucos, a sentir. Henrique ficou imóvel por um instante, olhando para meu rosto com uma expressão que misturava medo e esperança. Ele tocou meu rosto de novo, com mais firmeza, quase como se quisesse se certificar de que não estava imaginando. Angélica? Ele repetiu mais perto. Se isso foi você, por favor, faz de novo. Qualquer coisa. Não houve resposta visível. As lágrimas já haviam secado na minha pele e meu corpo parecia não saber ainda como responder à urgência dele. Mas por dentro eu lutava. Era como estar à beira de uma superfície, sentindo o calor do mundo lá fora e ainda assim presa, flutuando sob um vidro grosso. Ele puxou a cadeira outra vez e sentou. O som do monitor cardíaco preenchia os intervalos entre as palavras. Henrique respirava com dificuldade. Falava comigo como se estivéssemos sozinhos em casa, como se eu estivesse deitada no sofá e ele sentado no chão, falando baixinho para não acordar ninguém. Eu não sei o que está acontecendo aí dentro, mas eu senti você, eu vi, e eu sei que, se você conseguir, você vai voltar. Eu tô aqui, eu tô tentando, Angélica. Pela primeira vez, sem escudo, sem jaleco, sem desculpas. Só eu. As horas passaram sem pressa. Henrique não saiu do quarto. Ele pediu à enfermagem que o deixasse ali durante a madrugada. Não queria perder nenhum segundo. Quando o turno da noite chegou, o médico plantonista passou na sala e observou meus sinais. Algo nos números pareceu chamar a atenção dele. A pressão está mais estável, os reflexos oculares estão levemente mais ativos, ele disse, anotando os dados. Isso é bom. Henrique segurava minha mão, não largava por nada. Quando o médico saiu, ele se aproximou do meu ouvido. A voz dele tremeu. Eu não sei se você se lembra de quando a gente começou. Você ria quando eu dizia seu nome em voz alta. Eu achava que era só vergonha. Mas você me contou depois que gostava do jeito como eu falava. Então eu vou repetir, tá? Só para você lembrar. Ele se inclinou mais e sussurrou bem devagar. Angélica. Naquele instante, algo dentro de mim se rompeu. Era como se o som do meu próprio nome, dito com tanto cuidado, tivesse acionado um fio invisível entre mim e o mundo de fora. Um calor subiu da base do meu corpo e alcançou meu peito. E então, sem controle, senti a ponta do dedo mínimo da minha mão direita se mover. Foi mínimo, quase imperceptível, mas Henrique viu. Você mexeu, ele exclamou assustado e feliz. Meu Deus, Angélica, você mexeu. Ele chamou a enfermeira. A movimentação foi imediata. Verificaram reflexos, pediram para ele sair, mas ele insistiu em ficar. Os sinais eram sutis, mas reais. Meus dedos aos poucos começaram a responder. Pequenos espasmos, como se estivessem reaprendendo a existir. As próximas horas se tornaram um borrão. Exames, luzes nos olhos, perguntas que eu não podia responder com palavras, mas que o corpo tentava responder do jeito que podia. Henrique permanecia ali, incansável, olhos marejados, sorriso contido. Em algum momento da manhã, ele se aproximou de novo e me chamou mais uma vez pelo nome. Angélica. Dessa vez, não foi o dedo. Foi a minha boca. Um leve movimento, quase imperceptível. Meus lábios tentaram articular alguma coisa. Ele se aproximou mais e então, num sussurro, como se viesse de dentro de um sonho que estava terminando, eu disse, Henrique. A voz saiu fraca, arranhada, quase como um sopro, mas ele ouviu. Os olhos dele se arregalaram. Um nó se formou em sua garganta. Ele levou a mão à boca e ficou sem ar por um segundo. Meu Deus,
Você falou, você voltou. A enfermeira ao lado se emocionou junto. Era como se a vida inteira tivesse prendido a respiração até aquele momento. Henrique segurou meu rosto entre as mãos, sem dizer nada por alguns segundos. E então sorriu de um jeito que eu não via há muitos anos. Um sorriso leve, sincero, quase infantil. Eu tô aqui, Angélica, pode descansar. Eu vou ficar com você. E eu soube, mesmo sem conseguir falar mais nada, que ele não ia mais embora. Não como antes. Não em silêncio. Não com medo. O mundo estava voltando. E ele estava lá, onde sempre deveria ter estado. As horas seguintes foram marcadas por pequenos avanços. A equipe médica entrou em alerta. Ajustaram os aparelhos, diminuíram os sedativos. E aos poucos, meu corpo foi despertando da prisão em que havia sido mantido por tanto tempo. Meu olhar ainda era pesado, como se cada piscada exigisse mais energia do que eu tinha. Mas os olhos estavam abertos. Henrique nunca saiu do meu lado. Dormia sentado, com a cabeça encostada na beirada da cama, e quando acordava, era como se verificasse se tudo aquilo era real. A cada movimento meu, a cada som frágil que escapava da minha garganta, ele reagia com uma mistura de espanto e alívio. E quando consegui falar seu nome uma segunda vez, ele chorou, baixinho, como quem ainda tinha medo de acreditar. Nos dias que se seguiram, minha voz foi ganhando firmeza. Poucas palavras, frases curtas, mas cheias de tudo que não cabia mais no peito. A primeira vez que ficamos sozinhos no quarto depois da melhora, Henrique me olhou como se não soubesse por onde começar. Sentou ao meu lado, tirou o relógio do pulso, como sempre fazia quando queria estar presente de verdade. Segurou minha mão com as duas dele, respirou fundo. Mas quem falou primeiro fui eu. Eu ouvi tudo. A frase saiu baixa, mas nítida. Vi o susto se espalhar no rosto dele. Ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o quanto tudo significava. Ele hesitou antes de perguntar. Tudo... o quê? Virei o rosto devagar na direção dele. Meus músculos ainda doíam, mas minha vontade era maior. A ligação, as coisas que você disse, a voz da sua mãe, o medo, a culpa e o amor também. Eu ouvi cada palavra. Henrique passou a mão no rosto, abaixou a cabeça e quando levantou, os olhos estavam vermelhos. Não tentou se defender, não buscou justificativas. Eu fui covarde. Eu tive medo de você voltar e me ver do jeito que eu era. Com as falhas, os silêncios, os pensamentos horríveis que tive quando achei que tinha perdido você para sempre. Eu não sabia como lidar com aquilo, nem comigo mesmo. Fiquei em silêncio por um tempo, não por falta do que dizer, mas porque aquele momento precisava existir inteiro. Depois, falei com cuidado. Você disse que me amava, que sempre me amou, mas também disse que pensava que talvez fosse melhor se eu não voltasse. Ele se encolheu, como se a dor de escutar aquilo em voz alta fosse maior do que esperava. Eu pensei, sim, e me envergonho disso, mas não era sobre não te querer de volta. Era sobre não saber se eu conseguiria consertar tudo que a gente deixou quebrar. Fechei os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu pela lateral do meu rosto. A gente se perdeu faz tempo, Henrique. Não foi o acidente que quebrou a gente. Foi o silêncio, o seu, o meu também. Mas mesmo ali, sem conseguir me mexer, eu te ouvi. E por alguma razão, isso me trouxe de volta. Henrique me olhava como se estivesse diante de algo frágil e sagrado ao mesmo tempo. Ele não se apressava em responder, só apertava minha mão, com firmeza, como se dissesse com o toque aquilo que ainda não sabia verbalizar. Eu não quero mais ser aquele homem, ele disse por fim. Se você me der essa chance, eu quero aprender a ser diferente. Ficar por inteiro. Ouvir quando você não disser nada. Não fugir mais. Eu o observei em silêncio. Ainda havia tanta coisa entre nós. Histórias mal resolvidas, feridas abertas, palavras que nunca foram ditas. Mas naquele momento, eu não precisava de promessas grandes. Eu só precisava ver se ele estava ali. E ele estava.
de verdade. Henrique passou a tarde inteira comigo. Às vezes me ajudava a beber água. Outras, apenas lia em voz baixa os trechos dos livros que eu gostava. Ele fazia isso sem pressa, sem olhar no relógio, como se o tempo agora tivesse um valor diferente. Quando os profissionais vinham me examinar, ele saía, mas voltava sempre que podia. E eu percebia que sua presença já não era um peso como antes. Era simples, era calma, era dele, mas sem me oprimir. Naquela noite, antes de sair, ele se aproximou do meu leito. Me olhou por alguns segundos e depois disse algo que nunca tinha dito daquela forma. Eu ainda te amo, mas agora eu quero te amar do jeito certo, com palavras, com presença, com silêncio também, se for isso que você precisar, mas nunca mais com ausência. Fechei os olhos, não consegui responder. Minha garganta ainda estava cansada, mas por dentro havia algo que se aquietava, e pela primeira vez em muito tempo eu dormi sem medo, porque mesmo sem tudo estar resolvido, ele estava ali. E isso era um começo. O tempo voltou a andar. Não com pressa, mas com cuidado, como quem aprende a caminhar de novo depois de muito tempo parado. Cada gesto meu era uma pequena conquista. Levantar o braço, movimentar as pernas, pronunciar frases completas. Às vezes eu ria sozinha quando via a euforia dos enfermeiros com detalhes que pareciam insignificantes, mas que, para quem já esteve no fundo do silêncio, significavam o mundo. Henrique continuava ali, presente todos os dias, mas diferente de antes. Ele não vinha mais como quem cumpre um dever. Vinha leve, às vezes cansado, mas sincero. Trazia frutas picadas num pote, lia páginas de um livro em voz alta, me ajudava a caminhar pelos corredores do hospital, mesmo que fossem apenas alguns passos por dia. Eu não sabia o que éramos naquele momento. Não era mais o casal que se acostumou ao afastamento. Também não era um recomeço como nos filmes. Era outra coisa. Algo novo, mas feito do que sobrou, do que já fomos. Henrique começou a me ouvir de verdade. Às vezes eu dizia pouco, só um olhar, um gesto sutil, e ele entendia. Não precisava mais que eu gritasse ou explicasse, e eu, por outro lado, passei a observar mais. O jeito como ele se dobrava para amarrar meu tênis, como deixava a barba crescer e depois raspava, só porque achava que eu ia preferir assim. O cuidado nos pequenos detalhes. A presença nos silêncios longos, quando eu só queria sentar perto da janela e olhar o céu. Era nesses momentos que ele apenas me acompanhava, sem tentar consertar nada. Só ficava ali, comigo. Certa tarde, já em casa, ele preparou o almoço. Nada sofisticado. Arroz, feijão, legumes assados e uma carne feita com carinho. A mesa estava posta com guardanapos de pano, velhos, mas limpos. Quando me sentei, ele sorriu de um jeito tímido e disse que não cozinhava havia anos, mas queria reaprender. Eu comi devagar, saboreando mais do que a comida. Era como se aquele gesto simples fosse uma linguagem nova entre nós. Um idioma que dispensava as palavras rebuscadas e preferia o toque, a atenção, o gesto. Depois do almoço, fomos até a varanda. Henrique colocou uma almofada extra na minha cadeira. Pegou uma manta e cobriu meus pés sem que eu precisasse pedir. Sentou-se ao meu lado. O sol batia de leve na parede e uma brisa morna soprava pelas frestas da cortina. Ficamos ali por longos minutos sem falar nada. E ainda assim, eu me sentia completamente compreendida. Eu pensei em mudar de hospital, ele disse de repente. Ou talvez diminuir os plantões, ficar mais por perto. Eu o olhei surpresa. Não era uma decisão pequena vindo dele. O trabalho sempre foi sua fortaleza, seu esconderijo, sua armadura. Ver Henrique pensar em sair desse lugar era mais do que uma escolha profissional. Era uma mudança de quem ele estava tentando ser. Você não precisa fazer isso por mim. Falei com delicadeza. Ele balançou a cabeça. Não é por você. É por mim. Eu quero outra vida agora. Uma que caiba em nós dois. E não só em mim, me emocionei.
porque não era promessa, era decisão, e isso tinha um peso diferente. Nas semanas seguintes, construímos uma nova rotina. Não era perfeita. Havia dias difíceis, dores no corpo, cansaço, impaciência, mas havia também carinho. Cafés preparados com esmero, leituras compartilhadas, caminhadas lentas pelo quintal. Às vezes, ríamos de coisas bobas, como se o tempo tivesse voltado para os primeiros anos. Outras vezes, ficávamos em silêncio. E mesmo assim, estávamos bem. A nova linguagem entre nós não dependia mais de grandes discursos. Estava no modo como ele segurava minha cintura quando eu perdia o equilíbrio, no jeito como ele desligava o celular nas refeições, na forma como dizia boa noite, como se cada dia tivesse sido uma conquista. Estava no cuidado dele em escutar até o fim o que eu dizia, mesmo quando minhas palavras vinham devagar, espaçadas. E estava também na minha capacidade de perdoar, não apenas por ele ter fraquejado, mas por eu mesma ter deixado o amor adormecer antes do acidente. Uma noite antes de dormir, Henrique se deitou ao meu lado, virou o rosto na minha direção e perguntou em voz baixa: "Acha que a gente tem salvação?" Demorei a responder. Não por dúvida, mas por respeito ao que aquela pergunta carregava. Eu acho que a gente não precisa mais ser salvos. A gente só precisa continuar, um passo de cada vez. Ele sorriu e me puxou devagar para perto. Ficamos assim, respirando juntos. Na manhã seguinte, abri os olhos e ele já estava acordado, me observando em silêncio. Quando nossos olhos se encontraram, ele disse: "Obrigado por ter voltado." Acariciei sua mão e respondi com um sorriso que vinha de dentro: "Obrigada por ter ficado, mesmo quando eu não podia pedir." E ali, sem promessas eternas ou palavras bonitas demais, soube que a gente havia encontrado um jeito novo de amar. Um feito de presenças, de escuta e de tudo aquilo que nunca mais precisaríamos calar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, se inscreva no canal. Tem muita gente precisando acreditar que recomeços são possíveis, e cada história aqui é um lembrete silencioso disso.